Boa noite a você, que bom poder estarmos juntos em mais uma quarta-feira à noite, poder termos uma palavra de motivação, um tempo de comunhão juntos aí. Quero agradecer a você pela tua presença, pela tua sintonia. Vai compartilhando já essa live, esse tempo, nessa noite maravilhosa. Antes de nós entrarmos na palavra, quero convidar você e a sua família para juntos estarmos orando, pedindo que o Espírito Santo ministre essa palavra ao nosso coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pelo fôlego da vida, te agradecemos pela misericórdia renovada, pela oportunidade de estar junto com os nossos irmãos e poder, através da tua palavra, sermos motivados. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma noite maravilhosa, uma noite agradável. Eu quero falar hoje sobre lugares de recomeço. Segundo o dicionário, recomeço significa começar de novo, refazer, retomar, recomeçar, começar a ser, produzir-se novamente. A palavra vem da junção da sílaba re mais começar. Recomeçar. Como é bom quando nós podemos recomeçar. A Bíblia diz que na vida nós somos como peregrinos que estamos de passagem, estamos em viagem e vamos um dia chegar à nossa casa. Mas nessa viagem, muitas vezes nós descemos em estações que não estava programada e pegamos destinos muitas vezes que não são destinos legais, que não são a direção que de fato Deus tem para nós. Mas que bom que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. A cada manhã nós temos a oportunidade de recomeçar. E para falar sobre recomeço, eu quero falar sobre lugares de recomeço. E eu quero convidar você que está me assistindo a pegar a sua Bíblia, anotar os textos e juntos então nós vamos ler 3 textos escritos pelo mesmo autor em contextos diferentes, mas nós vamos ver que havia algumas características, algumas semelhanças com os dias de hoje. O primeiro texto está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 4. 1 Coríntios 1, 1 a 4, que diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por meio de Cristo Jesus. O outro texto é Gálatas 1, versículo 1 a 5. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 a 5, que diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E ainda o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que esses 3 textos têm em comum? Tem muito mais do que o nome Paulo, porque foi Paulo que escreveu essas cartas para essas igrejas. Nós vamos ver um breve resumo do que essas igrejas, do que essas comunidades têm em comum. Primeira coisa,
que nós vamos ver nessa breve saudação dessas cartas de 1 Coríntios, de Gálatas e de Efésios, para alguns talvez possam ser uma breve saudação, um breve começo de um livro, palavras de motivação, mas na verdade existem coisas fantásticas ditas nesses primeiros versos, nessas 3 cartas. Primeira coisa que diz ali é que alguém enviou e alguém se dispôs. Paulo estava falando, que ele foi enviado não por vontade humana, não porque ele mesmo quis ir, mas ele foi enviado por Jesus Cristo. O único que tem o poder para enviar, o único que tem o poder para nos capacitar, nos dar todas as condições necessárias para fazer algo no reino de Deus é, de fato, Jesus Cristo. Mas não basta Jesus Cristo dar todas as condições se não estiver, ou se não tiver alguém disposto a ir. Se não tiver alguém disposto a se encontrar com Ele e decidir entregar a sua vida. A obra mais importante do mundo, a obra de recomeço, a obra da salvação, ela não é uma parceria de Deus com o homem, porque é Deus quem salva, é Deus quem entregou seu único filho na cruz, é Deus que perdoa nossos pecados, é Deus que escreve o nosso nome no livro da vida, mas tem uma coisa que Deus não faz, e isso é obra do homem. Deus não toma a decisão por nós. Nós precisamos tomar a decisão. Nós precisamos, de fato, decidir aceitar o convite de fazer parte desse reino, de aceitar a oportunidade de recomeço e decidir também ser um canal de bênção, ser um agente de recomeço na vida das pessoas que estão no nosso lugar. Deus nos deu o livre-arbítrio e isso é algo maravilhoso. Então os lugares de recomeço, eles começam com uma decisão, que é a minha decisão. Eu preciso decidir. A segunda coisa que nós vemos logo no início desses 3 textos, que só Ele pode nos dar o que nós mais precisamos. O apóstolo Paulo fala nas 3 cartas sobre a graça e a paz. Você já parou para escutar o som da graça? O som da paz? Talvez se nós fôssemos traduzir o som da palavra graça e paz, nós iríamos escutar uma música que nos traz alívio, uma música que nos traz esperança, uma música que nos motiva a recomeçar. Talvez se nós fôssemos transmitir em cheiro a palavra graça e paz, seria um cheiro de flor, um cheiro de primavera, um cheiro de recomeço. Se existe alguma possibilidade do ser humano recomeçar, de eu e você recomeçar, é porque Deus decidiu investir em nós a sua graça. Mas o que é graça? É favor não merecido. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Vou repetir. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. E Deus nos oferece de fato, não porque merecemos, mas porque Ele é bom, a Bíblia diz. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E Ele nos oferece a misericórdia e a graça, Ele nos oferece a salvação. E se nós olhar a palavra paz, se tem algo que em todas as épocas o ser humano correu atrás, foi para ter paz. A paz que o dinheiro não compra, a paz que um cargo não compra, a paz que excede todo o entendimento, paz em meio a uma tempestade, paz em meio a uma pandemia, paz em meio ao caos. Sim, essa paz é possível em Jesus. Essa paz é possível em Deus. A graça, um favor que não merecemos, somente através da graça nós podemos encontrar Deus e podemos encontrar paz. É interessante essa pequena reflexão desses 3 textos que o apóstolo Paulo nos deixa. O que esses 3 textos têm a ver conosco hoje? O que tem a ver com a nossa situação? Primeira coisa, nenhuma dessas comunidades, nenhuma dessas cidades era formada por pessoas perfeitas. Em Corinto havia muitos problemas morais, sociais,
divisões, um lugar de muitas necessidades, de muita desgraça. Ali faltava a graça, faltava a paz. Em Efésio havia idolatria. Em Efésio era como se fosse um shopping religioso. Havia religiões para todos os gostos, para todos os tipos. Então, em Efésios havia uma confusão. Mas o interessante é que em Efésios, embora houvesse muitos deuses, era considerada como um lugar de um centro religioso. Nenhum desses deuses, até Paulo chegar ali e falar sobre o Deus verdadeiro, nenhum dos deuses anteriores trazia paz, esperança, trazia segurança, trazia oportunidade de recomeçar. E na Galácia era um lugar onde as pessoas eram conhecidas pelo legalismo. Ou seja, elas queriam conquistar a sua salvação pelas suas próprias forças. Eles estavam trocando Deus pela força do seu próprio braço, trocando a graça de Cristo por um evangelho diferente. Havia mais algumas coisas em comum. Primeiro, em todas as cidades haviam pessoas imperfeitas como existem hoje ainda. Segundo, em todas as cidades haviam pessoas doentes, presas, sem esperança, como infelizmente existe nos dias de hoje. Em todas as cidades havia pessoas com dúvidas da sua real identidade, quem eu sou, para onde eu vou, onde eu estou, como existe ainda no século XXI. E em todas as cidades haviam pessoas com muitas dúvidas e poucas respostas. O que mudou de lá para cá? Infelizmente nós podemos ver pela sociedade que nós vivemos hoje, que não mudou muita coisa. Aliás, algumas coisas que antes eram inegociáveis, hoje se negocia. Alguns valores que antes eram muito importantes, hoje não são mais importantes. Algumas questões que ninguém trocava por nada, hoje se troca por qualquer coisa. O ser humano continua vivendo num mundo de solidão, de ansiedade, de dúvidas, continua muitas vezes, como diz Salomão, correndo atrás do vento. Mas o mais fantástico, o mais extraordinário dessa palavra que eu quero deixar para você nessa noite, e o que de fato aconteceu em Corinto, em Efésios, em Gálatas, em Filipenses, em todos os lugares aonde a palavra de Deus chegou, acontece também nos dias de hoje. Aquele povo foi alcançado. Aquele povo foi alcançado pela manifestação da graça e da misericórdia de Deus. A luz brilhou naquele lugar. Sim, a luz brilhou. E aonde a luz, as trevas vão embora. Veio o remédio para os doentes. Aquele que tem o poder de quebrar as correntes, Jesus Cristo, foi apresentado para aqueles que precisavam ser libertos. Aquelas pessoas com todos os seus problemas foram amadas, abraçadas, restauradas. Foi dado um recomeço. A oportunidade do recomeço chegou naquelas cidades. Aquelas cidades antes eram um ponto final, era um lugar de desgraça, mas agora chegou Jesus, chegou a palavra de Deus, chegou a igreja viva. Agora aquela cidade ela se torna não um ponto final, mas um ponto de começo, um lugar de recomeço. Foi dessas cidades que nós, graças a esses irmãos, graças a essas pessoas totalmente problemáticas, mas restauradas por Jesus, que hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que hoje nós estamos aqui podendo falar da oportunidade real que temos em Cristo Jesus, porque alguém um dia deixou ser guiado pelo Espírito Santo, decidiu ser um instrumento de Deus, resposta de Deus. Ali se implantou a cultura do reino de Deus, o corpo de Cristo, através de homens e mulheres que estavam andando por aquelas cidades, ensinando, fazendo a diferença, mostrando o amor de Deus através das mais diversas situações.
Glória a Deus pela vida desses homens, pela vida dessas mulheres. Que recomeço o mundo teria se Deus não tivesse entregado seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz para nos salvar? Que recomeço nós teríamos se homens e mulheres que aceitaram Jesus Cristo, que decidiram entregar sua vida por amor a Ele, não tivessem a disposição de gastar e se deixar ser gastado pelo Evangelho, saindo aos lugares mais remotos do mundo, com as maiores dificuldades, com grandes impossibilidades. E hoje nós podemos ter o livre acesso à presença de Deus, podemos fazer parte de uma igreja viva, de uma igreja maravilhosa. As pessoas que as pessoas que vieram até aqui fizeram a sua parte. A pergunta que Deus tem para nós hoje é: e nós? Que resposta vamos dar? A igreja continuará sendo lugares de recomeço ou será apenas lugares de memórias, aonde aconteceram algumas coisas no passado, aonde aconteceram algumas manifestações, aonde pessoas foram restauradas, foram curadas, foram perdoadas? Ou seremos a resposta, aonde as pessoas vão dizer: naquele lugar há pessoas que me amam, a igreja continua sendo o corpo vivo de Jesus, caminhando sobre a terra, curando os enfermos, libertando os presos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo muito diferente, é muito verdade, e o prejuízo que nós estamos tendo talvez será incalculável. Mas em meio a uma pandemia, a uma crise, podem surgir duas situações. Pode acontecer um avivamento, pode acontecer uma oportunidade de reabrir, de recomeçar, de refazer, de recriar, ou pode ter uma morte, fechar as portas, jogar as toalhas, desistir. Se olharmos para a história dos grandes homens no mundo empresarial, as pessoas que criaram as grandes ferramentas que hoje nós não conseguimos viver sem elas, nós vamos ver que foram homens que passaram por crises, talvez mais fortes que a nossa pandemia, mas no momento da crise, quando tudo acabou, eles encontraram uma oportunidade de recomeçar, de recriar. Eles viram não apenas a necessidade, mas eles viram uma oportunidade. Um avivamento, um novo começo, uma nova oportunidade, ou morte, falência, fechar as portas, jogar a toalha. O que vamos decidir? E se o recomeço não batesse na nossa porta? E se nós não tivéssemos a oportunidade de recomeçar? E se ninguém se importasse com nós? Se ninguém tivesse investido em nós? Onde nós estaríamos agora? A igreja, aqueles que fazem parte da família de Deus, que foram salvos, comprados pelo sangue de Jesus, precisam ser lugar de recomeço. Precisamos ser lugar ou ser pessoas que vão dar às pessoas que estão à nossa volta a oportunidade de conhecer Jesus, através das nossas palavras, através da nossa vida. Os mesmos cenários que foram transformados naquela época, hoje continuam precisando de agentes de transformação, de lugares de recomeço. Eu tenho certeza que Deus colocou em suas mãos algo extraordinário. Que você seja uma bênção por onde você passar. Que você seja um agente de recomeço. Amém? Deus abençoe você. Que bom poder passarmos esse tempo junto. Eu quero ainda orar com você nessa noite. Quero pedir que você compartilhe essa live com pessoas que talvez estão esperando uma resposta de Deus. Eu quero dizer para você e para essas pessoas que você vai compartilhar que Deus tem sempre uma oportunidade de recomeço, que Deus nos ama, que Deus não se importa com o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ele nos ama e o seu amor é incondicional. Vamos orar juntos?
Pai, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Obrigado, Pai, pela vida de homens e de mulheres que na história foram instrumentos para que o Senhor manifestasse o seu amor e manifestasse ao mundo a oportunidade de recomeçar. Nos capacita, Senhor, nos dê essa disposição, nos dê, Senhor, tudo aquilo que precisamos para sermos agentes de recomeço. Te louvamos, Pai, por essa noite. Abençoe cada um que está nos assistindo. Talvez há uma necessidade física, há uma necessidade financeira, há uma necessidade de recomeçar, mas talvez não há força suficiente. Pai, através do Teu Espírito Santo, dá a força, a disposição. Abre, Senhor, os seus olhos para que eles possam ver que o Senhor a cada manhã abre a janela da graça. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa. Obrigado pela sua sintonia. Um grande abraço e até mais.